Olá, sétimo ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de redação, um livro de produção de texto. Nós paramos lá na página 36, tá? Essa página, ela é muito importante, porque vai resumir todo o capítulo do gênero regra do jogo, tá bom? Então, vamos lá. A regra do jogo é um texto instrucional, ou seja, passa instruções, tá? Orienta como realizar determinado jogo ou brincadeira. Em gênero como esse, a linguagem deve ser concisa, clara e objetiva, para que o leitor compreenda cada orientação. A regra do jogo pode apresentar alguns elementos como objetivo do jogo, número de participantes, materiais necessários, faixa etária, orientações específicas, finalização do jogo. Verbos no modo imperativo ou no infinitivo são empregados para indicar as ações que devem ser realizadas, tá? Não vamos esquecer. Então, quais são os verbos que são utilizados na regra do jogo, né? Qual é o modo que predomina? É o modo imperativo, porque é o modo da ordem, né? Do pedido, tá bom? Então, esquematizando esse gênero, objetivo, orientar a realização de um jogo. Característica, tem que ter um número de participantes, o objetivo, materiais a serem utilizados, orientações específicas de como jogar, faixa etária dos participantes. A faixa etária é muito importante, né? Porque a criança, se eu tenho uma criança com uma idade, né, inferior, tem que tomar cuidado por causa das pequenas peças, para ela não engolir. Aquilo ali pode representar um perigo, tá? Por isso que a faixa etária é tão importante. O público-alvo são as pessoas que se interessam por jogos ou pessoas que querem conhecer as regras de um jogo. Bom, a gente ficou até combinou em sala de fazer um jogo da memória, tá? Se vocês quiserem fazer, fiquem à vontade. Sugestão de um filme. O filme 42, a história de uma lenda, mostra que o esporte também ajuda a fazer do mundo um lugar melhor. Ele conta com a história de Jake Robinson, o primeiro jogador de beisebol afro-americano a superar as barreiras do racismo da sociedade da época. Jake contou com a ajuda de Bruce Hickey, seu técnico que, em 1946, enfrentou o preconceito para que o atleta se juntasse ao seu time. Então, é uma temática muito importante, né? O esporte tem a ver com o jogo, né? Com a regra do jogo, mas que vai trazer um tema muito importante para a nossa sociedade, né? Falar sobre esse tema, não que o tema não deveria nem ter importância, não deveria nem existir, né? A importância é de nós falarmos e combatermos o preconceito, bom? Então, vamos dar continuidade, vamos seguir. Consultando o dicionário. Sempre tem uma palavrinha que causa aquela dúvida, aquele questionamento, né? Então, é importante essa consulta. No quadrinho a seguir, o personagem Bocão teve dúvidas sobre como escrever uma palavra e perguntou a Juninho. Veja, Juninho, jeito é com G ou com J? E Juninho ficou aqui, ó, com ponto de exclamação. E aí? Já está escrito aqui, né? Então já sei que é com J. Em vez de pedir ajuda a seu amigo Juninho, qual material Bocão poderia ter consultado para tirar a sua dúvida?
Ele poderia ter consultado um dicionário. É o ideal, porque no dicionário não tem só apenas a ortografia dessa palavra, tá? Eu tenho separação silábica, eu tenho sílaba tônica, eu tenho como devo pronunciar essa palavra, tenho palavras sinônimas que se assemelham no sentido. Então, isso é muito importante, tá? E aí, você costuma consultar esse material? Sim, não? Qual a frequência? Consulta muito ou consulta pouco? Aí fica a resposta de cada um, tá? Além do significado de uma palavra, e outros tipos de informação podem normalmente ser encontrados em um dicionário. Foi o que eu falei, né? Eu tenho a grafia, eu tenho o significado, também a classe gramatical, se é um substantivo, um verbo, um pronome, um artigo, tá bom? E dependendo do dicionário, eu encontro ainda a divisão silábica, a forma dessa palavra no plural e a origem da palavra, que se chama etimologia, tá? Qual foi a origem dessa palavra? O dicionário é um importante recurso para ampliar conhecimentos. Cada palavra registrada no dicionário, com seus respectivos significados, recebe o nome de verbete. Em, em um verbete podem aparecer diferentes significados, que nós chamamos também de acepções. Observe o verbete ao lado. Porém, para saber qual significado é o mais adequado em determinada situação, deve-se analisar o contexto em que essa palavra aparece, tá? Então, eu tiro a palavrinha lá e coloco dentro de uma frase. Por exemplo, eu tenho a questão da manga. Se eu falar manga por si só, eu sei que ela tem mais de um significado. Então, eu insiro essa palavra num contexto, tá? A manga estava docinha. Ah, então já sei que é a fruta. A manga da camisa estava apertada. Ah, já sei que é a manga da blusa, tá bom? Dicionário, próprio significado da palavra dicionário. Primeiro eu tenho a separação silábica, é um substantivo masculino, tá? Livro que contém uma lista de palavras de uma língua ou termos referentes a determinada matéria, colocados geralmente em ordem alfabética e acompanhados de informações como definição, etimologia, uso ou da tradução equivalente. Dicionário geral, dicionário de física, dicionário bilíngue, tá? São os dicionários que eu posso encontrar. Na página 38, eu tenho a representação de uma página de dicionário, tá? Então, é muito interessante que a gente vai observar que é uma estrutura muito parecida com a do dicionário, tá? Então, eu tenho as palavras, essas palavras estão em ordem alfabética, né, de acordo com o alfabeto, e eu tenho separação silábica, seus significados. Muitas vezes eu tenho até a colocação dessa palavra numa frase. Vamos ver aqui, ó, tectônica, escolhi. Eu tenho a separação silábica, substantivo feminino, arte da construção de edifícios. Geologia, ramo da geologia que estuda a ação das forças internas da Terra sobre a crosta terrestre, tá bom? Tectônico. Então, as palavras eu posso consultar no dicionário, não apenas a grafia, tá bom? Vamos seguir. Copie as palavras a seguir, ordenando-as conforme aparecem na página do dicionário. Então, eu tenho que ver segundo a ordem alfabética, tá? Mas aí, de acordo com essa página. Então, a primeira palavra que eu encontro é tédio.
Depois, teia, telefonema, tela e, por fim, desculpa, telecurso e, por fim, telefonema, tá bom? Professora, mas elas têm letras iguais, o que que eu faço? Sempre vou para a letra seguinte, até conseguir achar uma diferença, tá bom? Então ficou tédio, teia, tela, telecurso e telefonema. Foi um pouquinho demais. Vamos lá, página 39. Explique por que as palavras foram apresentadas nessa ordem. Porque elas estão em ordem alfabética. No alto da página do dicionário, aparecem em destaque duas palavras que têm uma finalidade importante. Que palavras são essas? As palavras tecnologia e telefonia. Qual é a posição que elas ocupam na página do dicionário? Tecnologia é a primeira palavra da página e telefonia é a última palavra da página. Então, isso dá para o leitor uma certa noção se a palavra que ele está procurando está entre essas palavras, tá? Diante disso, explique com que finalidade essas palavras aparecem no alto da página do dicionário. Foi o que eu disse. Para facilitar a pesquisa de uma palavra, pois esse recurso evidencia os limites da página, onde ela começa e onde termina. Com isso, é possível identificar se uma palavra está ou não em determinada página. Leia o verbete da palavra tela na página anterior. Qual é a função dos números em um verbete como esse? Eles são empregados para indicar cada um dos significados que uma palavra pode representar. Então, aqui, ó, por exemplo, telefone, eu tenho o número 1, depois eu tenho 2, depois eu tenho o 3, tá bom? Então, eu tenho 3 significados para essa palavra. Entre quais palavras dessa página de dicionário poderíamos incluir o vocábulo teicultor? Só um momentinho. Aqui, ó, pediu para ver o teia, tá? Não foi telefone. Então, vamos voltar lá, ó. Teia, eu tenho 1, 2, 3. O significado número 1, emaranhado ou trama de fios. Rede de fios que as aranhas segregam e tecem como armadilha para insetos. E em termo figurado, rede de fatos encadeados é uma trama, cair numa teia de intrigas, tá? Então, eu tenho aqui, ó, entre quais palavras dessa página de dicionário poderíamos incluir o vocábulo teicultor, gente? Eu posso colocar entre as palavras teia e teima, tá? Sempre seguindo a ordem alfabética. Na página de dicionário apresentada, o termo teenager, está grafado de uma forma diferente, em itálico, das demais palavras. Por que essa palavra aparece grafada dessa maneira, gente? Porque é uma palavra de origem estrangeira, tá? É uma palavra que está em inglês. Então, eu vou encerrar nossa aula por aqui, tá? Vou deixar como sugestão de atividade a página 40. Muito obrigada pela atenção. Até a próxima aula. Tchau, tchau.